pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thaís de Matemática e hoje a nossa aula é sobre financeira. Está bem? Nossa aula 6. A matemática financeira. Está bem? Bom, para a gente entender a matemática financeira, a gente tem que entender algumas ferramentas matemáticas. Alguma delas é a porcentagem. A gente trabalha bastante com porcentagem, né? Na matemática financeira, principalmente. E daí, trabalhando com porcentagem, vou colocar aqui apenas pra gente relembrar, tá? Um exemplo aqui, tá? Se eu falo pra vocês 3%, o que isso significa? Significa que é 3 dividido por 100. Certo? Então, a porcentagem é toda a razão cujo denominador é 100, certo? E aí recebe o nome de razão centesimal, ou a razão porcentagem. Beleza? Isso daqui, então, significa, né, um outro exemplo disso. Por exemplo, se eu quero calcular 3% de 20. Bom, como que eu faço esse cálculo? Bom, eu faço da seguinte forma: 3 por 100 vezes 20. E daí, fazendo esse cálculo, eu tenho 60 dividido por 100, que é a mesma coisa que escrever 0,6. Certo? 3 por 100, como que eu faço a escrita? 0,03. Certo? Por que eu sei disso? Vejam que aqui, ó, a vírgula tá aqui, né? Quando eu faço a divisão por 100, eu ando duas casas, porque tem 2 zeros, certo? Então, 1, 2. E aqui, ó, se tava aqui, vai ficar 1, 2. Então, vai estar aqui. Certo? E a do 6 aqui, no caso, ó, a vírgula tá aqui, né? No 60. E vai andar duas casas. Então, 1, 2. E aí, vai ficar aqui. Aí, vai ficar 0,6. Certo? Então, só relembrando aí o conceito de porcentagem para vocês. Bom, outra coisa muito importante quando a gente vai falar da parte financeira seriam as questões de acréscimo. E daí, eu vou deixar um exemplo aqui para vocês, como se fosse uma tabelinha. Que aqui eu vou colocar a parte de acréscimo e aqui é o que nós chamamos de fator multiplicador. Está bem? Então, o que é isto? Vejam. Se eu tenho um acréscimo, ou também chamado de lucro, sabe? Quando alguém fala, eu tive um lucro de tantos por cento, não sei o quê, sabe? É isso que eles querem dizer, é um acréscimo. Está bem? Então, se eu digo que eu tenho um acréscimo, que eu tenho um lucro de 10%, o que significa? Né? O que eu tô dizendo com isso? Eu tô dizendo que eu tenho um total de 100% e que em cima desse todo eu tive um acréscimo de 10% referente ao meu todo, certo? E daí, fazendo essa soma, eu tenho 110%, que também significa 1,10, né? Daí, quando eu vou fazer a multiplicação, eu posso fazer a multiplicação total por isso. Certo? Vai, outro exemplo também. Se eu tenho um acréscimo de 20%, eu faço da mesma forma? Da mesma forma aqui, ó. O meu todo, mais esse acréscimo aqui que eu tive, dos 20%, certo? E aí, fazendo a soma, 120% igual a 1,20. Está bem? Então, o acréscimo é quando eu vou acrescentar, quando eu vou aumentar. Se eu tenho um lucro, né? Ou seja, eu tenho algo a mais, certo? Então, eu pego o meu todo que eu tinha antes, que é o meu 100%, e a partir dele eu faço esse acréscimo, que é o meu lucro lá de 10, 20, aí depende do indicador. Está bem? Então, isso que é o acréscimo. Bom, e daí, contrário do acréscimo, eu vou ter o decréscimo, né? Se eu posso ter um lucro, eu também posso ter um prejuízo ou também um desconto.
está bem? E aí, aqui do lado, eu vou colocar o fator multiplicador, desta forma. Está bem? Então, é a mesma ideia, gente. Sei lá, eu tive um desconto, eu vou ali numa loja e eu vejo que ela tá com descontos de 25% de alguma coisa. Alguma coisa que eu quero comprar muito. Então, o que isso significa? Que dos 100%, né, do todo, que aquela peça valia antes, agora ela está com um desconto de 25% sobre o valor que ela valia antes. Então, é o 100% que ela valia antes, menos agora esse desconto de 25%. E aí, fazendo esse cálculo, dá 75%, ou seja, 0,75%. Certo? Mesma ideia, gente. Se fosse, sei lá, 10%, também a mesma coisa. 100 menos 10, porcentagem, 90%. E aí, isso é 0,9. Certo? Então, o desconto é a retirada, enquanto que o acréscimo, o lucro, é a soma, o desconto, o decréscimo, é a subtração, é aquilo que eu estou retirando. Está bem?